uma transformação a partir disso, tá bom? Então vamos lá. Nossa identidade já começa a ser influenciada desde a barriga da nossa mãe. Olha só, né? Quer dizer, nós estamos falando o quê? De vida intrauterina, né? Então eu estou falando que todos nós que estamos aqui, que já fomos bebês, né? Que já estivemos dentro da barriga da nossa mãe, sofremos alguma influência com relação a isso, tá? A gravidez ocorreu dentro do casamento ou não? Olha quantas perguntas a gente pode fazer. Então eu vou lançar algumas perguntas para a gente poder pensar a respeito da nossa vida, a respeito da nossa história, tá? A gravidez foi planejada? São perguntas que nós podemos pensar. A gravidez foi desejada, mesmo não tendo sido planejada? De repente, pronto, descobri que estou grávida. Ou de repente, minha mãe engravidou de mim, vou pensar em nós, né? Mas mesmo não sendo planejada, foi desejada? Então vamos pensar. Como está a casa, os pais, os preparativos para a recepção desse bebê? Então, uma vez um bebê sendo concebido, tá? Como que está essa família? Como é que estão esses pais com relação à chegada desse bebê? Aí nós podemos pensar em nós, podemos pensar em algum bebê se já tivermos filhos, ou se vocês têm irmãos, né, pequenos que nasceram aí dentro da família, sabe? Como é que está a casa? A casa está esperando esse bebê? A casa está receptiva a esse bebê? Ou não? Ou ninguém quer nem saber, pelo amor de Deus, que vai chegar um bebê. Nossa, descobri que estou grávida. Meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida agora? Como é que vai ser? Sabe? Nossa, que empecilho, que problema, né? Nossa, mais um para sustentar. Entendeu? Então quer dizer, quais são as palavras que foram lançadas sobre a vida desse bebê? Quais são as palavras que foram lançadas sobre a nossa vida? Será que os nossos pais nos esperaram? Será que nós fomos desejados? Será que nós fomos planejados? Né? Como será que foi, sabe? O preparativo para a nossa chegada. E aí, quando eu penso nessas palavras, são palavras vindas de autoridades, né? Sobre a vida desse bebê. São palavras vindas de autoridades sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Que autoridades? Nossa mãe, nosso pai, nossos avós. Todo o nosso cenário familiar são cenários de autoridade sobre nós. Eu estou falando do ponto de vista espiritual, claro, mas com certeza do ponto de vista emocional. São autoridades sobre nós, todas essas palavras que nós recebemos, né? E aí eu posso pensar, né? Nós já ouvimos tanto essa frase, que as palavras têm poder, não é verdade? Acho que todo mundo aqui já ouviu isso. A palavra tem poder, ok? Né? Muitos de nós já ouvimos essa frase, mas talvez não a valorizamos tanto quanto deveríamos. Todas as palavras lançadas estão envoltas, todas, estão envoltas por sentimentos, emoções, desejos. Todas, tá? Resta saber que sentimentos são esses, que emoções são essas e que desejos são esses, né? E atingem o alvo, sempre, pessoal, mesmo que inconscientemente. Aí você pode pensar, Priscila, mas que loucura é essa? Né? Nós estamos falando de bebê, nós estamos falando de vida intrauterina, é disso que nós estamos falando. Então, a nossa identidade já começou a ser construída desde a barriga da nossa mãe. Desde a barriga da nossa mãe. A minha identidade, a sua identidade, todos nós que estamos aqui, já recebemos palavras, mesmo que inconscientemente. E aí nós crescemos com essas palavras.
Entendem? E aí nós crescemos com esse peso ou não. Depende do que nós recebemos, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou a terceira filha. Na verdade não, eu sou a terceira filha viva, mas eu sou a quinta filha, certo? Dos quais apenas 2 estão vivos, eu e meu irmão, certo? O filho do meio, que foi o meu irmão do meio, faleceu com 30 dias de nascido. Então, não o conheci, né? Mas faleceu com 30 dias de nascido. E minha mãe, nesse ínterim, teve 2 abortos espontâneos. Tá? Então, olha como é importante a gente conhecer a nossa história. Porque a nossa história diz quem somos. Não diz quem nós vamos... a nossa história, ela não diz que vamos terminar assim. Não. Ela diz que o começo de nós é assim, mas é claro que nós podemos mudar isso. É claro que a qualquer momento isso pode se transformar, ok? Mas é importante demais conhecermos a nossa história. Então vamos lá, vamos entendendo. Desses 3 filhos, então, eu sou a única mulher, certo? Então vamos pensar no que foi projetado para a minha vida, tá? Eu sou a única mulher, vinda depois de um natimorto, certo? Que teve um irmãozinho que viveu 30 dias. Então vocês imaginem como é que estava o emocional do meu pai e da minha mãe quando eu nasci, certo? Então vamos pensar. O meu irmão, o que está vivo, o primeiro filho, ele quase morreu. Ele teve problemas de saúde muito sérios. Então ele ficou subnutrido muito tempo. Ele ficou entre a vida e a morte quase 1 ano. Então os meus pais estavam, vocês imaginam? Naquela pressão, né? E aí teve o segundo filho que viveu, fora os abortos, né? E ele morreu depois de 30 dias. E aí me teve. Então imaginem o que foi depositado para esse bebê. Percebem? Imagine inconscientemente que palavras eu recebi, não é? Eu fico imaginando palavras de você tem que viver, você tem que sobreviver, você não pode ficar doente, né? Você é forte, você aguenta, não é? Se a gente for imaginar dentro desse contexto. Agora, vocês imaginam o que isso gerou em mim? Eu sou forte, eu aguento, eu não posso ficar doente, eu sobrevivo a tudo. Claro que isso tem um ponto bom, é claro, me entendam. É claro que isso tem um instinto bom, né, de sobrevivência. Mas isso também tem um peso, porque não foi depositado sobre mim de uma forma equilibrada, né? Foi depositado sobre mim de uma forma desesperada. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Sabe? E isso conta demais, pessoal. Então, a base da minha identidade foi sendo constituída desde o nascimento com essas características. Tá? Ou seja, com uma característica assim, você dá conta de tudo. Sabe, pode jogar tudo nas minhas costas que eu aguento. E é claro que eu fui tomando isso para mim. Claro, não é? Até eu aprender, ok? Hoje eu estou num trabalho muito árduo com relação a isso. Mas durante muito tempo, né? O ativismo, como vocês podem imaginar, tomou conta de mim. Porque eu dou conta de tudo, vamos lá, vamos fazer e tal, né? Então, só para vocês entenderem esse contexto de que a palavra tem poder. Tá? Bom, vou continuando depois... Qualquer pergunta, tá bom? Vocês podem fazer. Vamos fazer uma troca, tá? Bom, as palavras que são lançadas a uma gestante, a barriga, elas atingem o inconsciente do bebê, que capta tudo que está sendo enviado a ele, gerando dessa forma um senso de pertencimento ou rejeição. Então, as palavras têm esse poder, como nós vimos. E elas podem gerar, então, nesse bebê, um senso de pertencimento ou rejeição. Então nós já nascemos com a identidade, percebem? Com esses traços. Todos nós.
Por isso que é importante, mais uma vez eu reafirmo, a gente conhecer a nossa história. A gente saber da onde nós vimos, como que foi o contexto que nós nascemos, né? Para quê? Para que a gente possa combater isso, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, tá? Crescemos em uma família funcional? Olha outra pergunta. Será que crescemos em uma família funcional? Não, né? Eu também não. Não, né? O que é uma família funcional? Na qual a identidade de mãe, de pai, de filhos estão definidas minimamente em sua função, papel a desempenhar? Será que crescemos? Será que todos nós aqui fomos agraciados em crescer em uma família funcional? Né? Na qual pelo menos esses papéis, eles estão minimamente definidos? Tudo isso gera uma influência muito grande em nossa constituição emocional, em nossa constituição psíquica, tá? Com relação a quê? Segurança, demonstração de afeto, controle ou não de frustração. Percebe como tudo está ligado, pessoal? Não tem como eu vir aqui falar de identidade se eu não falar desse começo, se eu não falar de onde tudo começou, se eu não falar das primeiras impressões, daquilo que foi colocado em nós. Não tem como. Então, a minha segurança, o fato de eu ser seguro, o fato de eu demonstrar afeto. Quando eu falo demonstração de afeto, eu não estou me referindo apenas a afetos positivos, como demonstração de amor, por exemplo. Eu estou me referindo a demonstração de afeto, quer dizer, pode ser raiva, pode ser tristeza, entendeu? Pode ser alegria, pode ser amor, mas não só. Por quê? Porque crescemos muitas vezes em ambientes familiares que nos reprimiram muito. Não, você não pode falar nada, fica quieto, engole o choro, né? Sei lá, palavras de repressão, palavras que nos travaram, entende? E tudo isso nos ajuda a constituir a nossa identidade. Tudo isso, né? Assim como a Karina falou, são traumas, né? São traumas que podem bloquear a nossa verdadeira, a nossa real identidade, tá? Aí, olha que pergunta interessante, né? Pensando em tudo isso que nós estamos falando. Com quais lentes nós fomos olhados? Com quais lentes? Será que foram lentes de amor, lentes de acolhimento, lentes de gratidão? Nossa, tô grávida, vai nascer, sabe? Meu filho vai chegar, né? Que maravilha, que bênção. Ou será que foram lentes de descontentamento, né? Quer dizer, qual era o cenário que já existia quando nós chegamos? Qual? Em uma família saudável, somos o objeto de desejo, o alvo de amor dos nossos pais, da nossa família, daqueles que passaremos a admirar, a amar. Portanto, tudo que é direcionado a nós importa muito. Portanto, o lugar de onde nossos pais nos olham, de onde nossos pais estão posicionados para nós, geram marcas profundas em nós, implicando dessa forma na construção da nossa identidade. Será que nossos pais estavam maduros quando nós fomos gerados? Ou será que eles competem com a gente? Será que nós, quem tem filhos aqui? Será que nós competimos com os nossos filhos? Percebe? Né? Será que eu tenho espaço, eu tive espaço, vamos pensar então, em ser criança, quando era a minha vez de ser criança? Ou será que eu não tive esse espaço? Ou será que eu não, entende? Será que por exemplo, eu não tive espaço, eu tive espaço para ser criança. Priscila, eu tive espaço para ser criança, mas eu não tive espaço para ser adolescente. Nossa, eu não tive, sabe? Parece que o meu pai, ele queria assim, que eu pulasse da infância para a vida adulta.
entendeu? Sabe aquelas bobeiras de adolescente? Eu lembro que gíria, né? Eu lembro que eu não podia falar massa, sabe? Aquelas gírias de adolescente, né? É que vocês são tudo novo, gente. Nem fala mais massa hoje, né? Mas enfim. Gírias de adolescente, sabe? Meu pai, gente, esses dias eu postei um negócio no Facebook, sei lá, em que o pai era neurótico com erros de português. Eu achei tão engraçado. É um negócio que estava assim, no Facebook, e o cara estava trolando o pai, porque o pai era neurótico com erros de português. Era meu pai. Então eu tinha que falar corretamente. Imagina um adolescente falando, né? Falando o tempo verbal correto, né? Empregando, né, as palavras. Gente, que loucura, entendeu? Sabe? Então era assim que eu sentia. Eu sentia que eu não tinha espaço para ser adolescente. Para ser bobo, para falar bobeira, para exagerar, né? Aqueles exageros de adolescente, sabe? Não tinha. Então, percebe? O lugar de onde nossos pais nos olham, o lugar de onde nossos pais estão posicionados para nos receber, influenciam demais na nossa identidade. Demais, pessoal. Demais. Está fazendo sentido para vocês? Sim, porque vocês estão de máscara, gente, é horrível. Não dá para entender se estão entendendo, se eu estou falando, tá? Mais ou menos. Pode falar, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Bom, então vamos lá. Portanto, a nossa identidade é extremamente influenciada pela nossa família, seja de forma negativa ou positiva, certo? Não tem como. Não tinha como eu falar de identidade, principalmente citando os aspectos emocionais, se eu não falasse da nossa família. Se eu não falasse da nossa família de origem. Por favor, pergunte. Ótimo. Isso. Sim. Claro. Muito bom. Sim. Lógico. Sim. Com certeza. A Karina trouxe um ponto super importante, que é a posição dos filhos, né? Se importa. E nós vamos chegar nesse ponto da comparação. Esse é um ponto mortal para a nossa identidade, tá? E como eu disse, o lugar em que os pais estão posicionados importa demais. Então, realmente, funcionou para a primeira filha? Né, vamos dizer assim, agir assim, assim, assado, vai funcionar para a segunda também. E não vai, né? Não vai. Nós somos, nós que temos irmãos, ou quem tem mais de um filho sabe, né? Nós temos 2 meninos, eles são completamente diferentes um do outro, né? Se eu for repetir tudo que o Bruno né, para que o Pedro siga, né? Não dá, a forma não serve, né? Então isso é muito comum e isso prejudica demais a nossa identidade, na construção da nossa identidade. Porque a gente se sente, né? Se sente horrível, imagina, né? Você não se sente bom em nada, como você falou. Em nada. Por quê? Você é diferente. Você é completamente diferente. Então faz muito sentido. Olha lá, do ponto de vista espiritual, nós perdemos a nossa identidade no Éden, com Adão e Eva, deixando de serem filhos, livres à vontade, para se tornarem escravos, servos, com vergonha, amedrontado, né? Porque vamos pensar no cenário do Éden. Nós temos ali, fomos criados, Adão foi criado, com um cenário completamente à vontade para ele, com tudo que ele precisava. Ele estava completo, né? Ele tinha o pai para conversar com ele todos os dias. Ele tinha um sentimento de pertencimento completo ali naquele cenário do Éden, né? Quando acontece
a situação com Eva, com a serpente e com Adão também, por que não? Né? Ele perde naquele momento o seu, vamos dizer assim, o seu ponto de pertencimento, porque ele foi expulso do paraíso. Então, espiritualmente, nós perdemos a nossa identidade. O primeiro ponto de perda da nossa identidade, a primeira ruptura, se deu no Éden, com Adão e Eva. Então, ou seja, desde então, nós nos tornamos seres faltantes, seres que estão em falta, seres que buscam preenchimento. Desde então nós nos tornamos seres incompletos, por conta dessa ruptura, por conta dessa, vamos dizer assim, dessa saída, dessa ferida. Então percebam, ou seja, nós estamos em busca sempre nós estamos em busca, né? Justamente porque perdemos a nossa completude ali, naquele cenário, né? E olha que pergunta, né? De repente Deus vem e pergunta: onde está você, Adão? Porque ele pergunta ao homem: onde você está? Né? Percebam que foi uma pergunta espiritual, não foi uma pergunta física, né? Porque ele sabia onde Adão estava, né? Ele sabia. Foi uma pergunta de cunho espiritual: onde está você, Adão? Pois me parece, né, que a intenção de Deus é: onde você está que eu já não encontro mais em mim? Percebe? Porque a partir daquele momento ele foi tirado, ele saiu, entende? De ser um com o Senhor, por conta do pecado, por conta da desobediência, né? Nesse momento Adão perdeu seu lugar de filho, sua identidade de filho, de pertencimento, pois ali foi quebrado um princípio, uma ordenança, e quando isso acontece, consequências ocorrem, né, como nós sabemos. Por isso que os princípios existem, né, para nos proteger. Por isso que eu perguntei lá no começo: você nasceu dentro de um casamento? Você foi gerado dentro de um casamento? Eu não vou entrar nisso aqui, né, porque isso dá uma outra pregação, né? Se nós somos filhos de dentro do casamento. Mas isso é uma pergunta muito importante, né? Por isso que o Senhor deu princípios para nos proteger. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para aprender, para que nós geremos filhos, então, dentro de casamento, não é? E não fora do casamento. Por isso que o casamento existe, por isso que o casamento é importante. Mas nós já vimos isso, né, na outra série, né, sobre família e tudo mais. Mas em outro momento podemos voltar nisso, tá? Bom, pensando na constituição de nossa identidade, o que pode atrapalhar o seu desenvolvimento? O que pode atrapalhar o desenvolvimento da identidade? Aí eu coloquei aqui uma palavrinha chamada ego. Então agora nós vamos entrar no ego. O que é ego? Né? Nós vamos entrar no ego e depois partir para a transformação do ego, tá? Ego seria uma das 3 partes da nossa constituição psíquica, né? Da nossa constituição emocional, tá? Da nossa personalidade, tá bom? E nós vamos aprender hoje, então, 4 características sobre o ego, tá? 4 características fundamentais, tá? Eu só queria lembrar vocês, eu separei, esqueci de trazer. Esse material eu peguei de 2 livros muito bons. Eu queria indicar para vocês. Eu devia ter trazido, mas eu esqueci em casa. Um chama Ego Transformado. É isso, Ego Transformado, do Timothy Keller. É pequenininho, é muito bom. Já leu, Karina? Nossa, é muito bom, é pequenininho mesmo. E o outro é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, tá? Muito bom também, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aprender 4 características sobre o ego. Primeiro, ele é vazio. A primeira característica do ego ele é vazio. Ele não é completo. Ele não se completa sozinho.
tá? Há um vazio no centro do ego humano. Quando ele está inflado, então, não há nada no centro, tá? Ele é oco. Segundo Kierkegaard é um filósofo, tá? O ego humano é natural. O ego humano natural é fundamentado em algo além de Deus. Quer dizer, parece que ele precisa de algo a mais, sabe? Parece que ele precisa de um preenchimento a mais, um preenchimento maior, que seja além de Deus, tá? Ele busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade, de propósito. E sabemos que, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente a Deus, vai sobrar muito espaço. Não vai preencher, certo? Porque nós fomos gerados, nós nascemos, não é? Para adorar ao Senhor. Nós nascemos para isso. O nosso preenchimento só se dá quando nós completamos com Deus. Nós aprendemos isso aqui, né? Então quer dizer, nada do que a gente tente colocar no lugar, eu não estou nem falando de ídolo, né? Poderia partir para o caminho de ídolo, né? Mas estou falando da gente querer se completar, né? Não vai sobrar espaço, não vai preencher o vazio. E agora eu estou falando principalmente no vazio do nosso ego. Não vai preencher, tá? Ficará chacoalhando lá dentro, né? Quer dizer, ficará frouxo. Não vai preencher o espaço, porque esse espaço, ele é próprio para Deus, tá? Segunda característica, o ego é dolorido. Ele dói, sabe? Ele, além dele ser vazio, ele é dolorido. Ele está sempre dolorido. Ele vive chamando atenção para si mesmo todos os dias, né? A gente fala assim, que o ego, ele quer sair bem na foto, sabe? Então ele quer sair bem na foto, ele quer estar bonito, ele quer estar arrumado, ele não pode estar desarrumado, com o cabelo esquisito, sabe? Ele sempre quer sair bem na foto. Esse é o nosso ego, tá? O nosso ego está sempre chamando atenção e ao mesmo tempo ele está sempre dolorido, tá? O tempo inteiro o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira como somos tratados. É comum reclamarmos como alguém feriu nossos sentimentos, não é? A gente sempre vamos dizer assim, é algo que a gente pode reclamar talvez todo dia ou toda semana. Por quê? Porque o ego está sempre se voltando para si mesmo, sempre. Ai, eu acho que o Juninho deveria ter me chamado para sentar ali. Por que ele não me chamou para sentar ali? Ai, eu acho que, sabe, os jovens, né, poderiam, sei lá, a gente está sempre se medindo. Entendeu? A gente está sempre se questionando. Será que eu deveria estar vestida assim? Ou será que eu deveria estar vestido de outro jeito? Sabe? Ai, será que... Você percebe? Aí você vai ver uma pregação de uma outra pessoa que trouxe da pessoa anterior, né? A Karina acho que trouxe uma palavra, né? Eu vou lá ver a pregação da Karina. Porque a Karina... Como será que a Karina pregou, hein? A Karina é mais engraçada que eu, né? Então eu acho que eles não me acharam tão engraçada. O ego é assim. Ele está sempre medindo a gente, ele está sempre questionando, ele está sempre te colocando numa posição esquisita, sabe? Numa posição que parece que não está bom. E dói. E está sempre doendo, está sempre ficando estranho, sabe? E aí, como eu falei, a gente reclama como se alguém tivesse ferido os nossos sentimentos. Mas os sentimentos não podem ser feridos. Os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. É o ego que dói. Não são os nossos sentimentos. Entendem? Então o ego é dolorido. Ele está sempre chamando atenção para si. Ele está sempre nos colocando numa posição de comparação. Essa é a segunda característica do ego. Terceira característica do ego. E essa é uma das que eu mais luto. Vocês vão se identificando aí. Cada um perceba aí a sua questão. O ego é atarefado. É aquilo que eu falei, que está dentro de uma das minhas características de identidade. O ego é atarefado. O ego faz de tudo para ser notado.
Ele vive ocupado tentando preencher o vazio. E ele é incansável em duas tarefas, que é aquilo que eu estava conversando com a Karina: a comparação e a vanglória. Ele é incansável. Sempre eu tenho que me comparar, ou eu tenho que me vangloriar. Então, ou eu me comparo para a inferioridade, né? Ou eu me comparo porque eu sou melhor. Não, na verdade a minha pregação foi bem melhor que a da Karina. Ixi, foi bem melhor, eu sou muito mais engraçada que ela. Muito mais, né? Sempre. O ego está tentando, ele está tentando o tempo todo, entendeu? Ele é atarefado, ele não para, né? Na tentativa de preencher o vazio e lidar com o seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas. Aí eu vou citar C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples. Ele ressalta que o orgulho é competitivo por natureza. Então, a base da comparação e da vanglória, orgulho, claro, orgulho, né? E o orgulho é competitivo por natureza. Olha lá o que ele cita: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior que os outros. Então não basta eu ser, vamos dizer assim, eu preguei tão bem quanto a Karina, não é? Por exemplo, eu tenho uma coisa, eu tenho a pregação, por exemplo. Não, eu preguei melhor do que a Karina. Percebem? Esse é o orgulho, né? Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou espertos, não existiria motivo de orgulho. Não é verdade? Então, essa é a terceira característica do ego. Ele está tarefado demais, sempre procurando comparação e vanglória, e usando o orgulho como pano de fundo para tudo isso. Sempre. Ou seja, não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas, não é? Porque se eu tivesse alegria verdadeira, eu não tinha que ficar pensando, né, que eu preguei melhor que a Karina. Eu poderia estar feliz, eu preguei também, né? Mas não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas, tínhamos apenas orgulho delas. E isso faz com que o ego o tempo todo trabalhe, por exemplo, ele vive trabalhando. E ele faz com que nós trabalhemos em coisas que não gostamos, só para ser melhor que o outro, entende? Nós fazemos dietas que detestamos, só para ser mais magra que o outro. Certo? Eu não quero ser magra igual, ou eu não quero estar bem do jeito que eu estou, certo? Eu tenho que ser mais. Então eu vivo trabalhando e fazendo coisas de que eu não gosto, dietas de que eu odeio, né? Realizando todo tipo de coisa, não pelo prazer de realizá-las, mas para cumprir e para construir um currículo que impressione. Estão se identificando de alguma forma? Será que nós já fizemos isso em algum momento? Será que nós já pensamos só em aparecer, em ser melhor, em fazer dieta só para ficar magra também, para ficar magra tanto quanto, ou ficar fortes, os meninos, ou ganhar mais dinheiro, ou ter a namorada mais bonita, sei lá. A comparação pode estar em qualquer coisa, não é verdade? Será? Só para a gente construir, vamos pensar nisso, esse currículo, né? Esse currículo tão bom. Mas não fazemos porque gostamos, ou porque estamos felizes, ou porque é prazeroso para nós, né? Eu quero ficar mais magra mesmo, porque, sei lá, né? Não, parece que o nosso ego está buscando e está procurando. Quarto ponto e último do ego, ele é frágil. Então ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele é frágil. Ele é extremamente frágil. Extremamente. Claro que é, né? Para ele ter essas outras 3 características, ele só pode ser frágil, né? Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre perigo iminente de estourar. Qualquer coisa. Se estou dilatado com ar, em vez de estar abastecido com algo sólido,
Não faz nenhuma diferença se estou superinflado ou desinflado. Então aqui eu estou falando do ou complexo de superioridade, a vanglória, a comparação, né? Ou complexo de inferioridade. Nossa, mas eu me comparo e eu sou horrível mesmo, né? Nossa, eu sou muito mais gorda do que sei lá quem. Ou eu falo muito pior do que sei lá quem, meu cabelo é enrolado, né? Sei lá, tanta coisa que a gente pode comparar, né? A mulher principalmente, com essa questão da beleza, da estética ou da moda, né? O que está na moda agora, o que não está, né? A gente pira com isso, as mulheres são massacradas, né? Com essa questão aí da cultura, da moda e tudo mais. As mulheres que me ajudem aí, né? Então quer dizer, percebam, ou a gente está no complexo de superioridade, ou a gente está no complexo de inferioridade. Ambos frágeis. Ambos. Então esse é o quarto ponto do ego. Tudo isso denota que meu ego nunca está satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido por vias naturais. É aí que nós chegamos. Por vias naturais. Nós nunca vamos encontrar um preenchimento à altura, porque não existe, tá? O ego é um buraco negro, ele é insaciável. E ele vai buscando, ele vai nos sugando o máximo que ele pode. Porque ele é insaciável. Por vias naturais, nós nunca iríamos conseguir essa compensação. Nunca. Como lidar com isso afinal, né? Aí eu trouxe uma reflexão para a gente fazer a partir de 1 Coríntios 4, de 1 a 5, né? Ali nós vamos encontrar a seguinte situação. Paulo está falando aos coríntios, né? E ele está falando a respeito de como os ministros de Cristo, de como as pessoas que pregam a palavra deveriam agir, deveriam estar, né? Ali ele vai estar falando em seguida a esse contexto que eu vou falar para vocês já. Ele vai estar falando sobre a briga deles, né? Por exemplo, dizerem assim: eu sou amigo de Paulo. O outro fala: não, mas eu sou de Apolo. O outro fala: mas eu sou de Cefas. Eles estavam brigando para ver quem que tinha amizade com o apóstolo do momento, sabe? Então ele está falando justamente sobre uma questão de vanglória, né? Um cenário de competição, quer dizer, um cenário que não tem nada a ver com Cristo, né? E aí ele vai falar a seguinte questão, que é onde eu quero trazer para vocês, né? Quero focar na seguinte questão, que é do versículo 1 a 5. Então ele fala o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, então agora ele está falando dele: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Quer dizer, ele não se importa de ser julgado pelos outros, tá? Ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então ele está falando: eu não me importo que vocês me julguem, eu não me importo de ser de ser trazido em julgamento por algum tribunal humano, né? Mas nem eu mesmo me julgo. Olha onde ele quer chegar. Nem ele mesmo julga a si próprio, tá? Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então ele está dizendo que ele tem a consciência limpa, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: mas quem me julga é o Senhor, não sou nem eu mesmo, sabe? Que estou me considerando, né, inocente, vamos dizer assim. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. Certo? Esse é o contexto. O que eu quero ressaltar é: todavia, a mim muito pouco se me dá para ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então nós vamos entender vamos dizer assim, em que cenário, em que contexto que está o ego de Paulo. Ele está falando do ego dele aqui, percebem? Ele está falando do ego dele, quer dizer,
Eu não estou nem aí, entendeu? Se vocês estão me julgando, se vocês vão me colocar em tribunal humano, né? Nem eu mesmo julgo a mim. Então nós vamos entender que loucura que é essa que ele está falando, sabe? Que vamos dizer assim, que mistério é esse que ele nos ensina? Porque é aí que nós temos que chegar. Então vamos lá. Paulo está dizendo aos coríntios que não se importa com o que pensam dele. Não leve em consideração que as pessoas, sejam elas quem forem, achem dele. Ou seja, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. Aqui eu só quero abrir um parênteses. A princípio parece que ele está sendo arrogante, não é? Estou nem aí, o que acham de mim, né? Se acha que eu sou gorda, que eu sou magra, que poderia ter sido outra pessoa, não estou nem aí. Mas é aqui que ele entra. Ele não está sendo arrogante, porque ele diz em seguida o seguinte: nem eu julgo a mim mesmo. Entendem? Quer dizer, eu estou em outra, entendeu? Eu estou em outro cenário, eu estou em outro contexto, sabe? E aí o que eu quero chegar com vocês, mas não de uma forma esnobando o que os outros pensam, ou diminuindo, né? Paulo diz ainda que não considera nem a própria opinião, e diz ainda em 1 Timóteo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele fala isso em 1 Timóteo 1,15. Né? Então ele se considera, ele não diz assim, que por exemplo, ele era o principal, né? Que eu era o principal. Não, ele diz eu sou o principal. Ele se considera pecador. Ele sabe dos erros dele. Ele sabe vamos dizer assim, dos problemas dele, percebem? Ele sabe. Então olha lá, me acompanhe aqui que eu estou quase fechando essa questão do ego. Paulo diz aqui que está consciente de seus pecados, mas não conecta a si nem a sua identidade. Ele não conecta os pecados dele, nem a ele, nem a identidade dele. Ele não permite que seus pecados destruam a sua identidade. Percebem? Esse é o mistério que ele quer nos trazer. Vou continuar para a gente entender. Nem diante de um bom desempenho, ele deixa o seu ego se inflar. E olha que ele teve muitos bons desempenhos, certo? Mas nem diante do pior desempenho dele, né? Que foi quando ele segurou a capa, né? E deixou o cara ser apedrejado na frente dele. Pensa, aquilo podia ter moldado a identidade dele. Vocês percebem? Ele podia muito bem, a partir daquele momento, ter dito assim: eu não sou digno. Eu não sou digno, eu nunca mais vou servir a Cristo. Eu não quero nem saber, olha o que eu fiz. Eu deixei o cara ser morto, apedrejado aqui na minha frente. Ele estava segurando a capa dele. Mas ele não deixou que nem o bom desempenho dele inflasse o seu ego, mas nem o pior dos desempenhos dele. Entendeu? Ele não conectou isso à identidade dele. Esse é o segredo. Ele enxerga todos os tipos de pecado que tem e todos os tipos de realizações, mas se recusa a interligá-los à sua pessoa, à sua identidade. Ele nos leva a um território totalmente novo e desconhecido. Seu ego não está inflado, mas nem deteriorado, inferiorizado. Está saciado. Percebem? Ele está em paz, entendeu? Ele está em paz. Paulo está falando, percebam isso, que esse é o gancho, e é assim que nós vamos fechar. Paulo está falando sobre humildade. E ele está falando sobre a verdadeira humildade, sabe? Não às vezes a humildade que nós conhecemos, sabe? O que é a verdadeira humildade? Aí eu vou citar C.S. Lewis de novo, tá? Estou fechando já. Ele afirma que, por exemplo, vou dar um exemplo de humildade. Depois que conversamos com alguém que tem a humildade do Evangelho, tá? O que nos impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. É difícil achar pessoas assim ultimamente, não é? Pessoas que se interessem por nós, verdadeiramente, sabe? Pessoas que queiram ouvir a nossa história. Pessoas que olhem para nós e queiram realmente saber o que nós estamos sentindo.
né? E não apenas, e aí, tudo bem? Né? Você fala, tudo bem, né? Bem? Entendeu? Essa pessoa verdadeiramente se interessou por ele, né? Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, claro, mas nem menos que o outro. Porque às vezes a gente acha que o humilde é pensar que a gente é menos. Não. Olha só, é pensar, simplesmente pensar menos em mim. Ou seja, não tem você, entendeu? Então, por exemplo, não tem eu aqui. Podia ser eu, podia ser a Karina, podia ser o Tiago, podia ser qualquer um de vocês, não é? Não tem. Não tem, entendeu? Isso é a verdadeira humildade. Podia ser o Juninho, né? Podia ser qualquer um trazendo a palavra. Certo? Ou seja, é a liberdade do autoesquecimento. É isso que Paulo viveu, meus irmãos. É isso que Paulo viveu. Quando ele mostra para nós e nos ensina, né, a essência de um ego saciado. Saciado. Então ele não tinha que ser mais, mas ele também não era menos. Ele nem lembrava que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Ele estava só indo e fazendo e desenvolvendo, né? Sabe? Não é? Servindo. Não é? Vamos servir, vamos fazer. Sabe? Esquece. Ou seja, nem os pecados dele ou os problemas que ele carregava, ele esqueceu. Ele não imputou isso à identidade dele. Porque senão, se nós pensarmos ali todo aquele cenário que eu trouxe vocês, né? Só para contextualizar vocês, a respeito da infância de vocês, a respeito de como vocês foram gerados, né? Como seria se a gente imputasse isso de forma pesada a nós? A nossa identidade, percebem? Ou seja, aquilo serve para autoconhecimento. Mas não marca e designa, encerra quem eu sou. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então essa é a verdadeira liberdade do autoesquecimento. Isso é a verdadeira humildade. Isso é a gente matar e lutar cada vez mais contra o nosso orgulho. E o nosso orgulho aparece em raízes, viu? Isso também é para um outro momento em que a gente, né, conversar. Mas é raízes. Existem diversos tipos de orgulho que podem vir e nos cegar, né? E nos cegar. É uma pessoa que se esquece de si mesmo. Olha que interessante isso. Isso é interessante. E cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função. Eles não imploram por atenção, não é? Meu pé o dedo está até fechado aqui, ó. Né? Os dedos simplesmente trabalham. O ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos dos pés chamam a atenção para si mesmo. Não é? Eu estou trabalhando, eu estou aqui trabalhando. Se eu estivesse servindo, como nós somos diáconos, né, eu estaria trabalhando, servindo, né, vendo ali a temperatura e tal. E assim vai, não é? Ou seja, sem perceber, é o autoesquecimento. No cristianismo, se você quiser vir já, tá? Nossa, eu amei, ficou melhor do que a Laura Sogles aí. No cristianismo, a partir do momento que cremos, olha que interessante isso é muito interessante, para a gente fechar, tá? A partir do momento que cremos no cristianismo, nós saímos do tribunal. Sabe? A gente não está mais no tribunal. A partir do momento que nós cremos, Deus afirma para todos nós, Deus afirma a nossa identidade para todos, né? Com a seguinte frase, né? Por exemplo, de Mateus 3,17: Este é meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ele fala isso para todos nós, a partir do momento em que nós aceitamos a Ele como nosso Pai, como nosso Senhor e Salvador.
né? A partir do momento em que nós aceitamos a Ele, somos adotados automaticamente. E já ouvimos essa frase que vem dos céus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Percebem? Quer dizer, no cristianismo nós não temos que fazer para chegar no tribunal e ver se a gente é aprovado, né? Não. Nós cremos e automaticamente a nossa identidade é afirmada pelo nosso Pai, pelo Pai das luzes, por aquele que nos ama. Olha que lindo isso, percebe? Olha que lindo isso, sabe? Já temos o amor, né, a partir desse momento. Por quê? Porque a graça nos adotou. Imediatamente, a graça nos adotou. Deus pode nos dizer exatamente o que disse a Jesus naquele momento do batismo dele. Então, queridos, eu queria que com todo esse pensamento, né, com toda essa caminhada que nós fizemos acerca de quem nós somos, acerca da identidade, acerca do ego, sabe, que nos atrapalha tanto na nossa caminhada, na nossa busca por nós mesmos, sabe, né? Na nossa busca por entender como que se sacia o nosso ego, né? E vocês perceberam que isso só acontece de forma sobrenatural, ou seja, é através de Deus, é através do Espírito Santo. Não há outra maneira de nós chegarmos nesse ponto de autoesquecimento que nós vimos. Não há.